Fala gurizada, estão bem? Espero que sim. Hoje eu vou começar aí um assunto novo com vocês aí. Nós tratamos as nossas primeiras aulas sobre o sistema Sol, Terra e Lua. Vimos aí os movimentos de rotação, translação, revolução, os eclipses solar, tudo mais. Agora a gente vai falar sobre o tempo. Mas não o tempo de que horas são, do tempo para minha cabeça, dá um tempo para mim, tô sem tempo para fazer. O tempo é da meteorologia, né? Que você já viu lá, né? As previsão do tempo. Vamos agora à previsão do tempo. E vamos agora para a previsão do tempo com Jussara Marcosini. Tudo bem, Jussara? Tudo ótimo, Sérgio. E como é que tá a previsão do tempo para esse feriadão aí? Bom, Sérgio, a temperatura varia bastante durante essa semana. Na região sul teremos sol. O sol aparece durante toda a manhã, mas durante a noite teremos pancadas de chuva. A temperatura varia em torno de... Um número de 0 a 10, Sérgio? 9. Um número de 20 a 30, Sérgio? 24. A temperatura varia em torno de 9 e 24 graus. Na região sul, uma corrente de ar... Para o ímpar, Sérgio? Ímpar quente. Uma corrente de ar fria virá da Argentina e permanecerá durante todo o final de semana. Bom, esse tempo, então, meteorológico, ele é influenciado por vários fatores químicos e alguns fatores físicos também. E o primeiro que eu vou tratar com vocês aqui é a chamada pressão atmosférica. A pressão, ou seja, a força que o ar exerce sobre nós, né, sobre o nosso planeta. A quantidade, ela é determinada pela quantidade de ar que existe. Então, se você for pensar em duas situações, ao nível do mar e no alto da montanha, aonde que a pressão é maior? Responde para mim aí. Você respondeu que a pressão era... Ai, professor, eu não sei, professor. Geralmente, as pessoas acham que a pressão maior, a pressão atmosférica maior, está lá no alto da montanha. Nai, nai. Lá em cima vai ter menos, e eu disse menos, vai ter menos ar do que aqui embaixo. Então, a quantidade de ar que vai ter nessa região aqui é muito maior. Então, a pressão do ar que vai ter aqui, a quantidade de ar que vai ter aqui, vai fazer com que a pressão atmosférica seja maior. E a gente vê a influência disso, ou sente a influência disso, quando a gente está viajando, por exemplo, para um lugar onde tem serra, e quando você sobe ou você desce morro aí, e você sente os seus ouvidos, né, começarem a estalar, ficar entupido, e de repente dá aquele estourinho e ele volta de novo. Isso é por causa que a nosso tímpano, a nossa membrana aqui dentro, ela está sendo regulada por um canal que nós temos que liga o nosso ouvido com a nossa garganta, chamada trompa de Eustáquio, ela está regulando que é para a pressão lá de dentro do ouvido ficar igual com a pressão aqui de fora. Bom, outro detalhe que também acontece aí na pressão atmosférica, que pode ser observada, nos aviões. Eu vou deixar um vídeo aqui do Manual do Mundo que fala a respeito sobre isso, vou deixar aqui na página do Mundo para vocês darem uma olhada, beleza? Bom, outro detalhe aí relacionado à pressão atmosférica é a questão da temperatura, a temperatura do ar. Em locais frios, então baixa temperatura, essas moléculas que formam o ar, elas vão se comprimir, elas vão apertar. Então o ar vai ficar mais pesado, ou seja, vai ser uma pressão atmosférica alta. Baixa temperatura, alta pressão atmosférica. E acontece ao contrário, né, nos locais aí com a temperatura quente. O calor vai fazer com que as moléculas que formam o ar, elas se agitem, elas vão se afastar. O ar, então, vai ficar mais leve, tá certo? E esse ar, então, torna a pressão atmosférica menor, né? O ar fica mais leve, pressão atmosférica menor. Então, temperatura alta, pressão atmosférica
menor. Outra questão é a formação das chuvas. Então, em centros de baixa pressão, ou seja, em lugares onde a temperatura é elevada, onde tem calor, este ar que está mais leve, este ar quente e leve, ele vai subir e ele vai então chegar nas nuvens e vai ocorrer a condensação desse gás para a formação da chuva. E acontece ao contrário em locais então aí de alta pressão atmosférica, em locais onde a temperatura é fria e este ar está mais pesado e ele não sobe, então aonde a ocorrência de chuva vai ser menor. E o último detalhe que eu vou falar aqui é sobre os ventos. Vento, ventania, me leve para as portas do céu, pois vou puxar as barbas de Deus. Então os ventos, eles surgem nos locais aí onde a temperatura é baixa, é frio, então de alta pressão, e se dirige para o outro centro, onde é calor, temperaturas altas e baixa pressão atmosférica. Bom, galera, espero aí que vocês tenham curtido, fiquem todos bem, né, sobre esse nosso tempo, falamos sobre o tempo. E por falar em tempo, então, tempo, tempo, tempo pra minha cabeça. Tempo, 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 desapareça. Desapareça. Então é o seguinte aí, para eu dar essas aulas, esses vídeos aí, eu botei uma galera para assistir a aula aqui, porque ficar falando sozinho aqui, eu fiquei me sentindo meio louco. Na verdade, um pouco mais louco do que eu já sou. Então eu botei a galera aqui da Patrulha Canina, Patrulha Canina. Ah, valeu, galera. Grande abraço aí.